Boa tarde. Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar início aí à nossa programação da semana, né? Fazendo aqui a nossa primeira entrevista, trazendo aqui debates que precisam ser feitos, assim, curiosidades e também, né, discutir como avançar aí na nossa luta, né, frente para reverter esse cenário de fato, né, reverter de fato o cenário tão complicado que o país e o mundo está passando. E o meu convidado aqui é o Nelson Júnior, ele que é advogado aí sindical. A gente vai conversar aqui aspectos mais jurídicos aí de greves, né, do sindicalismo e tudo mais. Então, sem muita demora, tudo bem, Nelson? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. Meu nome é Nelson Júnior, sou dirigente sindical, represento os trabalhadores do setor de advocacia, sociedade de advogados, escritório contábil, setor de crédito, entre outros. Sou vice-presidente do Conselho de Entidades Sindicais de Jaú e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB de Bauru. Hoje vamos falar um pouquinho sobre sindicatos, sobre o que nós vivemos hoje no país, convenção coletiva. Então, vamos lá. O sindicato é uma união de pessoas que se organizam diante de uma entidade, né, para representar trabalhadores, trabalhadoras, buscando melhores condições de trabalho, a busca por direitos, né? Eu até falo isso, que o sindicato é uma entidade no país que proporciona aos trabalhadores, mediante uma negociação coletiva, o aumento de salário, o reajuste salarial, vale alimentação, ticket de refeição, a cesta básica, o Nuênio, biênio, triênio, PLR, PPR, entre outros benefícios, né? A CLT, por exemplo, ela regula a hora extra em 50%. Os sindicatos são 70%, 80%, 100%, 150%. Então, assim, hoje, principalmente hoje, né, que nós temos o acordado prevalecendo sobre o legislado. Eu vou explicar um pouquinho do que é esse acordado. A reforma trabalhista, aprovada em 2017, ela trouxe esse acordado que prevalece sobre a legislação, ou seja, o acordo coletivo do sindicato, que ele é feito diretamente com a empresa, ou a convenção coletiva do sindicato, ele é assinado diretamente com o sindicato patronal, ele tem prevalência sobre a legislação. Então, assim, o que o sindicato hoje assina, ele tem essa prevalência. Esse é um dos ódios dos empresários com o sindicato, né? Porque eles sabem que quando a gente vai assinar uma convenção coletiva, nós visamos o que? O bem-estar, uma remuneração maior para o trabalhador. Então, cria-se todo esse antissindicalismo, né? Eu até falo para você que muitos direitos que nós temos hoje, ele provém do sindicato, né? O primeiro sindicato que se tem notícia no mundo foi criado no século XIX. Em 1921, nós tivemos organizações aqui no Brasil, nós ainda estávamos após a Primeira Guerra Mundial, que já assinavam acordos com o chamado auxílio natalício, que mais para frente, em 1958, o deputado Araão, ele encaminhou ao Senado brasileiro uma proposta de 13º salário ao trabalhador, copiando as normas coletivas de sindicato. E em 1962, o presidente João Goulart, ele conclamou que todo trabalhador assalariado de empresa privada teria direito ao 13º salário, né? Então, assim, o 13º salário, férias, ele vem lá do movimento sindical antigo, de luta e conquistas. Então, assim, o 13º, ele não veio por um político, ele não veio por um presidente, ele veio por sindicato e associação. Eu até falo para você que a Constituição de 1988 o sindicato teve um papel decisivo, porque ele reservou todo o artigo 7º da Constituição ao direito dos trabalhadores. E somente a partir de 1998, o funcionário público começou a ter direito ao 13º salário. Olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente não estuda tanto
direito sindical, porque o direito sindical, a minha prerrogativa hoje, como membro da Comissão de Direito Sindical da OAB de Bauru, é defender os advogados que militam na área do direito coletivo, né? Ou seja, nós precisamos desse direito coletivo, até porque nós vamos defender, e o direito coletivo nada mais é que um direito trabalhista. Então, a gente tem hoje os sindicatos, ele assume atualmente um papel primordial na sociedade, né? Principalmente com essas faces dessas graves crises econômicas que vivemos, né? Hoje a Constituição ela fala em salário, mas ela não fala em aumento salarial. A Constituição e a CLT ela fala em hora extra em 50%. Nós fazemos maiores, um percentual maior, né? Então, tudo que hoje a gente agrega na convenção, ela é maior que a legislação. E esse é um fato que precisa ser mostrado. Como eu falei para você, o sindicato é uma entidade no país que proporciona aos trabalhadores esses direitos, tanto do aumento salarial, como a cesta básica, como o PLR, enfim, entre outros, né? E eu sempre falo para você que a atuação é decisiva dos sindicatos para a gente poder ter em Constituição leis trabalhistas, que senão nós não teríamos. Hoje a gente sabe que desde 2017 nós estamos vivendo uma retirada de direitos trabalhistas e previdenciários constantes, né? Com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. Então, assim, hoje a luta do sindicato ele é muito maior. Porém, ela foi enfraquecida pela reforma trabalhista, pelas mentiras contadas, né, os fake news da vida, mas eu falo para você, nós vamos ter uma atuação muito séria a partir de agora, porque senão a gente perde todos os direitos, vai perdendo pouco a pouco os direitos. Nós temos agora uma medida provisória editada pelo governo Bolsonaro, que é a MP 1108. Essa MP, ela traz o teletrabalho, tá? Que em tese até é bom esse MP, assim, em algumas partes, por quê? Porque a nossa legislação ela fala em trabalho presencial ou teletrabalho, ela não fala em trabalho misto, tá? Que seria metade presencial, metade home office. Então, o que acontece? A MP ela vem para ajudar, porém, ela traz uma coisa muito perigosa para o trabalhador, que agora, além daqueles contratos esdrúxulos que a gente tinha, né, que é o parcial, intermitente, ela traz o contrato por produção. É um perigo isso para o trabalhador. Eu vou citar um exemplo. Você trabalha em produção. Uma empresa vai lá e fala para o trabalhador, você tem 1.000 sapatos para você colar, para você fazer, se me pegar. Se ele chegar no dia da entrega e só entregar 999, não recebe nada, porque é por produção. Então, assim, quando a gente vê um governo desse que retira direito, é triste, né, para todo o país, para quem está lutando pelo direito. Eu recebo as ligações aqui de muitos trabalhadores, trabalhadoras, que dizem, olha, meu filho ontem a geladeira 2, 3, 4 vezes não encontrou uma bolacha no Danone. E se essa empresa pagasse o vale alimentação que o sindicato negociou? Então, hoje, a nossa luta é a favor de ter fiscalizações para o Ministério do Trabalho. Foi sucateado por esse governo, ele até acabou agora, entregar um novo Ministério do Trabalho somente para o ministro lá se ficar bonzinho do Centrão, né? Mas a gente precisa começar a entender que um país é exemplo do seu líder, né? Se o nosso presidente é culto, todos se cultivam, né? E a cultura é valorizada. Se o presidente é genial, tudo se faz mais criativo, pois o exemplo estimula, mas se o presidente é um idiota, os idiotas se multiplicam igual coelho. Essa é uma realidade. Nós não podemos mais aceitar essas retiradas de direitos trabalhistas, essas retiradas de direitos previdenciários e ficar calado. Nós precisamos, sim, agora, nós temos uma eleição agora em 2022, nós precisamos lutar por quem tem propostas que visam a melhoria da vida do trabalhador, que visa aumentar o poder aquisitivo do trabalhador, com projetos sociais que valorizam a cultura, a educação, a saúde. Nós não estamos vendo isso, né? Eu até vou citar uma frase de um jornalista que eu até falo que assim a ideia nossa era falar somente sindicatos, mas a gente precisa tocar no assunto porque as leis elas são mudadas pelos políticos.
Essa é uma questão, né? Aí eu pergunto para você, como é que a gente pode alguém gravar vídeo de ódio, citar a violência, e depois gozar de preceitos evangélicos, né? Como o atual presidente faz, ou seja, ele usa o evangelho, a vida de Jesus, a quem ele diz apoiar e seguir para defender a violência, a destruição das pessoas, a tortura, a pena de morte. Ele adapta Deus a seu universo moral, né? E esse Deus customizado é o aspecto, traz o aspecto mais trágico para todos, né? Ele faz Jesus defender a pena de morte, sendo que Jesus recebeu a pena de morte. Ele faz faz Jesus defender a tortura, sendo que o Supremo bem foi torturado. Então, assim, hoje eu penso assim que toda vez que a gente apoiar esses esmandos e a gente não se preocupar com o próximo, nós vamos vivenciar, sabe o quê? A destruição das pessoas. É isso que eu penso hoje e eu sigo uma ideia de raciocínio que é assim, o que eu puder fazer de bem e de negociar melhor para o trabalhador, indiferente se ele é associado, se ele não é, eu faço. Porque uma hora a gente vai ter que acordar para essa realidade. E eu já acordei, eu sei o quanto esses trabalhadores perderam de direitos trabalhistas, previdenciários, né? Se a gente falar agora em direito previdenciário, antigamente, e tanto trabalhista, antigamente o trabalhador ele tinha recebido um salário de R$ 2.000 e tinha uma comissão mensal de R$ 2.000. O 13º dele era por R$ 2.000, era por R$ 4.000, as férias por R$ 4.000, afastamento previdenciário por R$ 4.000. Por quê? Se juntava tanto o salário como as comissões, as médias. Com a reforma trabalhista, acabou. Porém, a reforma da Previdência, hoje, ela soma todas as suas contribuições. E ela te paga, no caso do auxílio-doença, somente 60% das médias. Olha o absurdo que chega, né? Um trabalhador hoje que tem um salário de R$ 3.000, se ele entrar pela Previdência, entrar pela Previdência, ele vai receber, no máximo, R$ 1.900. Olha o tanto que ele perde. E aí eu falo para todos que eu conheço, os amigos, tanto de profissão, ou que vêm aqui conversar comigo, eu falo assim, gente, a gente precisa apoiar quem apoia o trabalhador. Nós somos a massa de trabalho desse país. Então, assim, o Guilherme, é legal essa oportunidade que você nos dá da população conhecer qual é a finalidade do sindicato. O sindicato não é uma mera associação que só faz convênio ou parceria com empresas, que te dá desconto, que vai levar o teu filho, tua família para o dentista. Não, nós somos mais que isso. O povo brasileiro é que ele não é acostumado a ler a história do país, porque o dia que ele começar a ler a história do país, aí ele vai entender o que o Papa Francisco disse, que uma boa sociedade só existe com um bom sindicato, e nós regulamos o piso salarial. Quando eu falo para você que trabalhador, se não existisse sindicato, ia ser R$ 1.000 e vale transporte, e olhe lá. Hoje, um trabalhador que entra na categoria que eu represento, ele pode ter 16 anos, ele não recebe menos de R$ 2.000. Ele recebe lá seus R$ 1.500 de piso mínimo, e mais R$ 500 de vale alimentação. Fora PLR, PPR, enfim. Esse é um papel fundamental dos sindicatos, a gente mostrar para a população que sem sindicato é trabalhar sem direito. Você tem alguma pergunta para me fazer? Porque senão eu falo aqui uma hora. Não, tudo certo. Ô, Nelson, eu queria falar aqui, né, depois dessa introdução que você fez, sobre, né, direito de greve, né, que muitas das vezes é violado tanto pela patronal e tanto pelos governos. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, como agir quando o direito de greve é violado. Bom, deixa eu te explicar, Gui, assim, o direito de greve ele é assegurado pela Constituição, tá? Então, no artigo 1, ele já fala sobre o direito de greve, o plano de exercer, que devem ter pelos meios legais, tá? Hoje,
em dia, você pode ver que não é só... Os sindicatos patronais, eles nem se envolvem nessas greves. Hoje, nós temos um judiciário patronal, ou seja, o trabalhador está sem receber salário, não tem depósito de fundo de garantia, quer dizer, ele está lá à mercê. Aí o sindicato vai, tenta, notifica a empresa para fazer, para ela pagar, ela não paga. Ele faz uma assembleia, chama o trabalhador, faz uma assembleia, e aí lá ele decide se vai ter uma greve. Sabe o que acontece? Essas empresas, elas vão para o judiciário, e como nós temos uma grande parcela do judiciário brasileiro, todo patronal voltado aos empresários, coisa que não deveria ser, né? A gente teria que ter uma justiça ímpar, né? Uma justiça para todos. Infelizmente, a gente não tem. E aí a gente vê aquelas multas milionárias que o judiciário dá para os sindicatos. Ou seja, se fizer a greve e for lá e você faz uma greve para requerer um salário não pago, um 13º não pago, umas férias, e o judiciário vem e multa o sindicato de R$1 milhão, R$2 milhões, para ele não fazer essa greve. E aí, o que acontece? O sindicato vai lá e peita, fala, nós vamos manter a greve, se vocês querem tirar dinheiro, vocês vão tirar dinheiro de trabalhador. Então, assim, quando a gente precisa entender esse direito da greve, tá? O direito nós temos. O problema é que hoje o judiciário, que era para apoiar esses desmandos empresariais, eles vêm e nos multam, quer? Eles vêm e tentam nos calar, dando multa, sabendo que o dinheiro do sindicato é dinheiro do trabalhador, não é nosso, não é do governo, é do trabalhador, para ser usado especialmente ao trabalhador. Tá? Então, assim, o direito à greve, ele sempre vai ter, apesar de a gente estar vendo aí hoje, né, os nossos direitos cerceados, nós temos direitos cerceados por todos os lugares, né? Tanto pelo judiciário, pela polícia mesmo, né? Quando você chama uma manifestação, nós somos agora, pouco tempo atrás, chamamos uma manifestação aqui na cidade, e na terça-feira, era no sábado, na terça-feira nós pegamos o pedido da Polícia Militar que ela viesse e fizesse o acompanhamento, né, da manifestação. No sábado, no dia da manifestação, uma viatura chegou lá e falou que parece que a pessoa que assinava isso não estava. Nós perguntamos, mas peraí, desde terça-feira está lá e ninguém assinou? Eles não nos responderam, ou seja, eles mesmos tentam nos cercear. A grande questão é que a gente não muda, né? Nós fizemos a manifestação sem o apoio da Polícia Militar, foi uma ação legal. Nós cobramos também das autoridades, do prefeito aqui, que comprasse a vacina, que era na época da pandemia, né, que comprasse a vacina, que fizesse que tivesse, a gente fala assim, um sentimento protetivo para a população. Mas, já respondendo, o direito à greve, ele existe. Algumas pessoas tentam cercear esse direito, porém, ele existe e está na Constituição. Perfeito. Ô, Nelson, saindo ainda nesse assunto aí do direito de greve, vou tentar aqui colocar uma polêmica que acontece dentro aí da esquerda, que é em poucas palavras, o vice, né, da possível candidatura do Lula, Geraldo Alckmin, né? E eu fui, né, professor da rede pública por um certo, né, de 2012 a 2015, e eu vi o direito de greve ser cerceado, né? Eu fiquei, inclusive, sem salário, né, por conta disso. Qual que é a sua opinião, primeiramente, sobre o Alckmin e também, né, sobre essa ação que o governo do Estado de São Paulo teve contra os professores? Bom, vamos começar, então, pela ação dos governadores com os professores. Sempre teve, né? Sempre teve. Você pode ver que, assim, eles fazem toda essa repressão, batem nos trabalhadores que só querem direito. Tá? Infelizmente, nós fomos no estado de São Paulo, aqui eu falo do estado de São Paulo, sou do estado de São Paulo, nós faz 20 anos que é governado pelo PSDB. Então, assim, o PSDB, nós sabemos que os projetos deles são
somente patronais. E a reforma trabalhista ela veio do relator da reforma trabalhista, era do PSDB, tá? Que hoje está no governo Bolsonaro. Ou seja, parece que as pessoas não enxergam, né? Um cara que teve um governo Temer, um governo golpista, e fez um projeto para retirar direito do trabalhador. O Bolsonaro adorou e trouxe ele novamente para um governo agora para retirar mais direito do trabalhador. Então, assim, olha a situação que o país vive. Então, nós temos o PSDB, alguns partidos políticos que eles não pensam na massa, né? Tanto por isso que o PSDB está aí, ó, quebrado, ninguém fala mais, né? É uma vergonha quando você fala em PSDB, as pessoas até assustam, né? Já tem o Aécio Neves na mente, né? Aécio Neves fica mais assim. Agora, quanto ao Alckmin, o Alckmin, ele declarou em 2018 que ele era a favor da reforma trabalhista. Tá? Aí agora, com o Lula chamando ele para ser vice, ele mudou totalmente o posicionamento. Eu falo que isso é coisa de político, tá? É quem não quer perder poder. Então, assim, ele muda constantemente. Não é como nós que torcemos para um time de futebol, perdendo ou ganhando, nós vamos estar lá ainda apoiando. Não, eu vejo nessa parte. Não gostei, realmente eu não gostei do Alckmin ser vice do Lula. Eu acho que nós poderíamos ter outro. Porém, eu preciso também entender que o Alckmin ele sempre foi muito bem votado no estado de São Paulo. E aí, o atual governo Bolsonaro agora só foi eleito pelo estado de São Paulo. Não pela cidade, mas pelo estado aqui. As cidades do estado de São Paulo. Então, o que o Lula fez? Foi uma jogada, né? O PT, ó, vamos lá, vamos chamar o Alckmin, e o Alckmin vai ser meu vice. Ele tem votos? Tem. O Alckmin foi um péssimo governador? Não, não foi. Mas ele, em relação ao trabalhador, aos professores, você pode ter certeza que foi um dos piores. Ele e o Dória, um dos piores, né? Porque agora foi aprovado aí na Lesp, né, a reforma da Previdência Estadual, que vai retirar mais direito do que a reforma da Previdência Nacional. Então, assim, eu no meu entendimento, assim, no meu querer, eu não escolheria o Alckmin como vice, de maneira alguma. Não posso apoiar quem retira. Certo. E, né, sempre, inclusive, né, aconteceu indireto, quer dizer, não aconteceu comigo diretamente, porque a pessoa a pessoa que falou não era diretamente a minha diretora, mas eu já escutei de diretor de outras escolas, quando eu fui fazer comando de greve, que eu era categoria O e eu não podia entrar em greve. Como lidar contra o assédio patronal quando o trabalhador entra em greve? Esse assédio moral que ele é feito é um tipo de coação. Tá? Então, assim, ele vai te coagir, ó, você não pode entrar em greve, porque se você entrar em greve, se você não for concursado, né, for o contratado, você está demitido, né? O concursado não. Mas aí a gente vê também os concursados, como teve a matéria agora de uma professora que ficou de greve e tal, e aí ela chegou lá para recebeu R$1 de salário. Isso é um absurdo, né? Mas, assim, a questão hoje desses assédios, eles são previstos em legislação também, né? Tanto as práticas antissindicais como os assédios morais contra os trabalhadores, as trabalhadoras. Então, assim, tudo é passivo hoje de uma ação, tá? Digamos, enfim. Mas, eu volto a repetir, a gente vive isso, sim. A gente vive essa repressão contra os trabalhadores. Um dos ódios que muitos empresários têm contra o sindicato é que o sindicato, se a gente for fazer uma ação, uma ação coletiva, que a gente fala uma ação com todos, uma empresa lá não tá depositando o FGTS, não pagou o 13º dos funcionários, não precisamos da procuração.
dos trabalhadores. Nós fazemos uma ação coletiva. Nós pegamos lá o nome daquela empresa e fizemos uma ação e não precisamos de que ninguém assine nada. Isso cria também uma discórdia muito grande do empresário com o sindicato, né? Ele acha que o sindicato não dá razão, mas não, nós não somos donos da razão. Nós temos a Justiça do Trabalho, que ela está aí para diluir esses problemas, mas nós temos também o Ministério Público, que eu sempre falo que eu gosto de provocar o Ministério Público para ele nos ajudar a defender o trabalhador. Essa é uma questão, eu preciso também provocar. O Ministério do Trabalho, infelizmente, sucateado, né? No governo Bolsonaro, nós não conseguimos mais fiscalização. Eu estou com um monte de empresa aqui na cidade fraudando o direito do trabalhador. Eu faço notificação com o próprio Ministério do Trabalho, com o próprio Ministério Público, e mesmo assim, nada acontece. E eu já fui chamado direto no Ministério do Trabalho e cheguei lá e eu ouvi assim, não adianta você pedir que a gente não consegue fazer. O governo cortou a verba para fiscalização no país. Olha o absurdo que nós vivemos apoiando esses governos de direita, governos que não pensam na massa trabalhadora, né? Ele pensa no empresário, mas não no trabalhador. E o Ministério Público, ele vem atuando bem ou às vezes não, tem deixando a desejar? O Ministério Público, ele bate muito sindicato, né? Qualquer coisa, vamos bater no sindicato. Mas o Ministério Público é de suma importância, tanto para o sindicato, quanto para o trabalhador, quanto para a sociedade. Tá? Eu até falo, eu tenho lá algumas pessoas do Ministério Público aqui de Bauru, por exemplo, que eu admiro muito. São pessoas que estão lá, que lutaram, batalhando, que estão lutando pelo que é correto. Tá? Às vezes a gente chega lá, liga o procurador, me atende agora? Ele fala, desce, vem aqui que a gente conversa. Nós temos aí ex-procuradores hoje que estão lá no TRT da 15ª região, que é a região onde compete a minha base territorial. Então, assim, hoje o que a gente pensa? O Ministério Público, apesar de o atual governo cercear essas fiscalizações, reduzir as verbas, né? O Ministério Público ainda, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, Estadual, é de suma importância para a população. E como reverter esse sucateamento? Primeiramente, a gente precisa reverter mudando esse presidente, tá? Porque a política dele é essa, né? Não fiscalizar. A gente viu isso, é menos direito, mais emprego, só que esse mais emprego não existe, tá? Então é tudo menos direito. Como que a gente consegue fazer isso? Uma seria as manifestações, né? Que a gente precisa retomar essas manifestações agora, novamente. Nós precisamos jogar o bode na sala também, né? Eu falo assim, vamos pegar lá o bode, jogar na sala e chamar o Ministério Público, dizer, olha, se vocês não conseguem ou têm algum impedimento, às vezes financeiro, fazer uma fiscalização em determinadas cidades, nós levamos, não há problema algum, tá? Mas, assim, como a gente pode mudar? Mudando a política. A gente só muda quando a gente muda a política. Se hoje nós temos uma política que ela freia fiscalizações, que ela freia até qualquer crime que aconteça aí, o presidente da República vai lá e muda o diretor da Polícia Federal para quê? Para não ter investigação. Né? A gente está vendo isso. Não é que não existe corrupção. Existe, está ali, está descancarado. Só que quem era para fiscalizar, hoje é impedido pelo governo federal. Essa é uma realidade. Eu não escondo de ninguém isso. E nós só vamos conseguir mudar isso quando a gente trocar de presidente, ter um presidente que apoie os direitos trabalhistas, que apoie as instituições, sabe? Que faça o Ministério do Trabalho voltar ao que era antes. Porque hoje ele está sucateado. E o Ministério Público, ele é aquela questão, ele é de suma importância para todos, Eu volto a repetir, Ministério Público é aquele que fiscaliza, tá? É aquele que vai fiscalizar, que vai buscar, não é só a polícia que faz isso, o Ministério Público também faz. Sim, e isso não passaria também pela revogação da reforma trabalhista?
Eu duvido, sabe, que a reforma trabalhista vai ser revogada. Ela não será revogada. O próprio Lula, ele falou assim que ele vai alterar alguns pontos, porém ele não vai revogar a reforma trabalhista. Ele quer voltar às rescisões dentro do sindicato, que é importantíssimo para o trabalhador. Hoje eu recebo denúncias de trabalhadores que têm a sua rescisão dividida em 3, 4 pagamentos. Né? E aí você vai conferir a rescisão desse trabalhador, essa trabalhadora, está tudo errada. E mesmo assim ele recebeu. Por quê? Porque nós precisamos, né? O trabalhador está lá com o filho, sem leite, não tem uma mistura na geladeira, o ex-patrão fala assim, vou dividir a rescisão em 3 pagamentos. Você aceita? Se não aceitar, você vai para a justiça. Ué, ele fica de mãos atadas, tá? Então, assim, hoje, quando a gente fala de redesenhar a reforma, nós precisamos redesenhar. Tá? Nós precisamos manter algumas coisas. O acordado prevalecendo sobre o legislado, esse é um ponto que precisa ser mantido. Porque o que o sindicato assinar, tanto com a empresa quanto com... Eu digo com a empresa, mas com a anuência do trabalhador, numa assembleia, ou seja, a empresa faz uma proposta, chama uma assembleia, quem vai votar é o trabalhador. Nós aceitamos, está lá e aceitou. Ou uma convenção coletiva. Nós conseguimos nós precisamos ter esse legislado prevalecendo sobre o acordado prevalecendo sobre a legislação. Mas a reforma trabalhista, ela trouxe muitas coisas ruins. Eu vou citar uma, que é a comissão, como eu citei lá atrás, né, que o trabalhador ganhava 2.000 e tinha 2.000 de salário, tinha mais 2.000 de comissão todo mês, chegava as férias dele, era por 4.000, essa terceira por 4.000. A reforma trabalhista, ela acabou com as médias. Então, hoje, o 13º do trabalhador, ele não é... Se ele pode ganhar 2.000 de salário e mais 2.000 todo mês de comissão, de médias, vai chegar no final do ano, é 2.000 reais de 13º. Então, assim, isso a gente perdeu. Nós perdemos um poder aquisitivo. Esse impacto, eu já tinha certeza que quando acontecesse, tá? Quando ele acontecesse, o trabalhador ia sentir de imediato. Porém, as empresas, o comércio, eles iam sentir a médio prazo. É o que está acontecendo hoje. O povo sem dinheiro, com essa inflação de 2 dígitos, né, que nós estamos vendo aí, a população passando dificuldade. Então, eu acredito friamente, não vamos revogar a reforma trabalhista na Índia. Pode acontecer alguma mudança? Sim, eu acredito que esse é um projeto tanto do Lula como do Ciro, né? Os dois, do PDT e do PT, têm essa proposta que, na verdade, não é uma revogação da reforma trabalhista, e sim uma alteração de diversos pontos, né? A gente tinha que até aquele ponto da grávida poder trabalhar em local insalubre, não tinha radiação e tudo. E eu até hoje falo, quando você citou o Alckmin, né, como vice do Lula, eu fiquei indignado quando o PT foi procurar Marta Suplicy, que foi uma das que votaram a favor da reforma trabalhista. Então, assim, hoje é tudo uma política, né? Já é uma política, é um toma lá da cá. Porém, se esse toma lá da cá, ele favorece a maioria, é legal. O problema é quando toma lá da cá, ele só favorece poucos, né? Como a gente está vendo, né? Nós vemos hoje, né? O Exército, por exemplo, está lá com leite condensado, prótese peniana, botox, Viagra, ganha, cerveja. Não é só cerveja, não. Stella Artois, as melhores cervejas do mundo. E eles têm toda essa regalia, e a população, o que ela tem? Desemprego, fome e miséria. Eu não me importaria se o Exército tomasse champanhe todo dia, mas desde que o povo tivesse a condição de comer carne, pelo menos 2 vezes da semana, porque hoje, com quem eu converso, fala que passa 30, 40 dias sem poder comer uma carne. Ele está lá no ovo, está lá no frango, né? E quando dá também, ou no carne mesmo, de vaca, come, por quê? Porque o preço é um absurdo. Outra coisa que nós temos aí, o valor dos combustíveis. Nossa, que vergonha é essa? Toda vez assim, o combustível subia, a culpa era do PT, porque o PT quebrou a Petrobras. Depois a culpa foi dos governadores. Depois a culpa foi do
do ICMS, depois a culpa foi da Covid, depois a culpa foi do STF, depois a culpa da guerra. Ué, aí você vê o dólar baixar, a gasolina está alta. O etanol, que no Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo, nós tivemos um reajuste agora essa semana no etanol. Aí você me explica como? Ué, se o dólar reduziu, os combustíveis é para reduzir, o etanol ele não é atrelado ao dólar. Mesmo que ele tenha um pouco de gasolina, ele não é atrelado ao dólar. Então, o que esse governo faz hoje? Ele prioriza as grandes, né? Porque a Petrobras ela é nada mais que uma empresa mista que ela traz lucro para os seus acionistas às custas do povo. Tá? Como é que pode uma Argentina ter uma inflação de 58% ao ano e ter uma gasolina de R$ 3,30? E o Brasil, com uma inflação de 12% aí ao ano, tem uma gasolina de quase 8%. Isso é gestão. Isso é uma gestão. O que nós precisamos entender, assim, nós precisamos também de um político que mude essa política de preço da Petrobras. Não podemos equiparar a gasolina ao dólar, porque nós não recebemos em dólar, nós recebemos em real. Como é que eu vou pagar? Eu recebo em real e pago em dólar. Então, assim, eu falo para todos, gente, nós precisamos ser espertos esse ano, sabe? Parar com essa politização e votar em quem vai fazer. Porque o Bolsonaro já mostrou, está quase 4 anos aí, não fez nada. Ele retirou direito, ele agrediu a imprensa, agrediu a saúde, a educação, os trabalhadores. Mas fala para mim qual projeto foi feito em benefício ao trabalhador? Nenhum. Eu vi só retirada de direitos. Então, nós precisamos de políticos que aprendam, que façam façam o direito, né? Que façam o correto, que ajudem a população. O empresário, a gente tem que ter uns bons olhos com o empresário, que é o empresário que gera emprego, né? Se uma empresa fechar, também não tem um trabalhador para defender. Porém, nós não podemos mais aceitar a retirada de direitos e ficar quieto. Tá? Então, nós precisamos, esse ano, e mais ainda, né? Porque hoje quem tem o dinheiro na mão é o governo. Então, assim, eu acredito que daqui para o final do ano vão vir vários projetos populistas para dar dinheiro para o povo ou algum outro benefício, para quê? Para poder ter uma reeleição. Só que aí depois a gente sabe, né, que após a reeleição tudo é tirado de novo. Como foi feita a habilitação para 10 anos que já está vigorando. Eu renovei minha habilitação há 5 meses atrás. Eu paguei R$121. Agora uma pessoa foi lá fazer habilitação, né, renovar a habilitação. 10 anos, sabe quanto? R$340. Olha a enganação que foi feita com a população. Porque se eu pago 120 em 4 anos, em praticamente em 8 anos eu paguei 240. Agora, em 10 anos, eu vou pagar R$340. Então, assim, só foi uma enganação. Eles aumentaram o valor lá o prazo, né, de 4 para 10 anos, mas aumentaram o dobro do valor da habilitação. Então, assim, tudo isso são pormenores que isso vai influenciando no poder aquisitivo da população também, né? Sem falar aí, a gente está pagando 8 cenouras, R$12, né? 6 tomates, R$15, botijão de gás, R$130, né? Não é possível sobreviver. E aí nós temos o aumento da energia elétrica acima da inflação, da água acima da inflação, do IPTU acima da inflação, e quando nós conseguimos negociar um índice da inflação um pouquinho superior, a gente não consegue trazer esse ganho para o trabalhador, porque os bens de consumo essenciais à população subiram demasiadamente, né? Se a gente pegar o botijão de gás, entra com 49% de reajuste no botijão de gás. Quando que a gente vai ter isso em reajuste salarial? Certo. E quando o patrão ou a patronal fere algum direito, né? Quais são as punições que o patrão pode sofrer, ou teoricamente ele pode sofrer?
Então, quando a gente fala, né, quando eu falo em fraude, né, porque para mim assim, a partir do momento que o empresário ele sabe que o trabalhador tem seu direito e ele se abstém de pagar esse direito, ele comete uma fraude. Fraude é enganar, tá? Então ele engana o trabalhador. Nesse caso, sobra o quê? A fiscalização do Ministério do Trabalho, uma mesa redonda com o Ministério Público e depois a ação judicial. Então, por isso, quando eu falo que o Ministério Público e o Ministério do Trabalho são de suma importância, porque nesses dois órgãos nós podemos já ali diluir o problema e não chegar à justiça, porque nós sabemos que a justiça ela é morosa, né? Tivemos aí o ano passado o julgamento da ação mais longínqua que já tivemos no Brasil, que é uma ação de mais de 100 anos do Dom Pedro I, a família dele, né? E ainda que foi julgado improcedente agora pelo Supremo, ou seja, mais de 100 anos. Então, acho que uma ação trabalhista não dura isso, mas hoje, com a pandemia, os fóruns ficaram fechados, ou seja, muitos ainda estão em home office, né? Muitos juízes, enfim. Eu acredito que o Ministério do Trabalho, se ele mudar e não estiver sendo sucateado e nem estiver sendo manipulado pelo governo federal, a gente já consegue diluir qualquer problema que o empresário venha fraudar o trabalhador lá no Ministério do Trabalho, mediante a uma mesa redonda, mediante ou no Ministério Público, mediante um TAC, né? Caso não seja cumprido, ele vai ser punido, ele vai ter a sua punição, com multas ou até o fechamento da empresa. Então, assim, nós necessitamos, sim, de órgãos competentes e que ajudem o trabalhador. Mas a justiça está aí. Você pode cometer o crime ou qualquer sonegação, qualquer fraude, mas existe a justiça para diluir essa questão e punir quem pratica esses atos. Certo. E em relação à questão ao imposto sindical, né, que é um tema aí bastante polêmico, inclusive aí dentro dos sindicatos, né, tem uns que recebem, apoiam, tem outros, por exemplo, como o Sintusp, que eu tive a oportunidade de entrevistar na semana passada, que não. Como que você vê essa questão aí do imposto sindical? Vamos falar bem claro como sindicalistas, os sindicalistas que vão assistir, eles vão saber disso. O imposto sindical, ele nunca manteve um sindicato, tá? Porque o imposto sindical, ele é dividido em 5. Sindicato, federação, confederação, central sindical e Ministério do Trabalho. Ou seja, o trabalhador contribuía com o dia de serviço e dividia esse valor em 5 entidades. Ou seja, então, e aí o que eu vejo muito, criou-se, é do sindicato, imposto sindical. Mas, peraí, alguém entendeu que esse imposto sindical também ia para o Ministério do Trabalho? E quando foi feita a reforma trabalhista e facultou, na verdade, facultou, acabou, porque facultar ninguém contribui. Quando foi facultado, mais ainda, o Ministério do Trabalho ficou sem verba, porque a verba que saía do trabalhador e era dividida entre essas 5 instituições, ela deixou de existir. Então, assim, eu sou contra o imposto sindical, mas eu também preciso dizer que todo trabalhador ele precisa contribuir com o seu sindicato, para ele ter o seu vale alimentação, ter seu ajuste salarial, ter sua PLR, ter benefícios que a CLT não garante. Eu, por exemplo, tenho aqui benefícios que a CLT não tem, que a Constituição não tem, que a estabilidade de retorno pós-férias. Ou seja, que era o maior medo do trabalhador é quando ele saía de férias, no retorno ele retornava, era demitido, a rescisão dele zerava, praticamente zerava. Tá? Se ele não tivesse 13º, tivesse poucos atos de 13º, ele zerava. E eu sou um desses que não apoiavam a contribuição sindical. Nós precisamos, sim, que exista alguma contribuição para os sindicatos, mas não que seja dividido entre várias instituições, né? Ou que seja um valor muito alto para o trabalhador. Até porque, se você pegar o valor, ele sempre foi baixo, né? Quando a gente fala um dia de trabalho, se você dividir
Um dia, durante 365 dias no ano, não dá 5 centavos, verdade, é muito baixo esse valor. Então, assim, o povo reclamava, e hoje, muitos sindicatos, eles penam hoje para negociar. Eles não conseguem, porque eles também não têm uma vida financeira saudável, né? É como eu falo para você, não é porque o sindicato ele tem um prédio enorme que ele é forte, significa que o gasto dele é maior. O gasto é muito maior. Então, você precisa ter pessoas conscientes dentro do sindicato e também trabalhadores conscientes que apoiem, porque quando você não apoia a entidade que te dá todos os seus benefícios, proporciona a você todos os benefícios, e por obrigação legal, as empresas, os empresários ficam obrigados a pagarem, e você se opõe, você não está dando um tiro no pé, você está dando um tiro na cabeça. Porque o dia que não tiver sindicato é milão e vale transporte e olhe lá. Então, assim, eu não sou favorável à questão sindical, eu sou favorável à questão assistencial, porque todo trabalhador ele precisa ter esse discernimento, que para ele ter um vale alimentação de R$ 500, para ele ter um piso salarial de R$ 1.500, para ele ter diversos benefícios, estabilidades que a CLT e a Constituição não dá, ele precisa contribuir, porque se ele não contribuir, como que se mantém? Essa é uma questão muito fácil de falar hoje, quando o sindicato ele não é governamental. O governo não pode sequer entrar numa instituição sindical. Essa é a garantia que está na Constituição. Então, nós precisamos, sim, ter pessoas que entendam isso. Graças a Deus, nós estamos bem. Passamos aquela fase de medo, de receio, e hoje nós somos muito mais fortes que antes. Eu até falo para você que nossa contribuição aumentou. O que a gente fala rateio sindical, né? Que é ela aumentou, ela não diminuiu com o fim da reforma, porque nós tivemos muitos trabalhadores que que entenderam o impacto e sabem que um sindicato fraco vai negociar e vai ser uma presa muito fácil para os sindicatos patronais, para o patronal. Agora, um sindicato forte, que tem uma sustentabilidade, tem um alicerce forte, pode ter certeza que esses não arredam não arredam, não fogem de nenhuma briga com os sindicatos patronais. Certo. Muitos aí discutem aí a estrutura sindical que é herdada aí do varguismo. Como que você vê essa discussão, Nelson? Então, deixa eu te explicar o porquê que eles acham isso anarquismo. Varguismo, não anarquismo. Não, desculpa. Então, vou reformular a pergunta para ficar bem claro, para não estar problema. Existe toda a discussão teórica, seja aí para quem pesquisa sobre o tema, né, para quem gosta de pesquisar sobre o tema, que é o meu caso, inclusive, e também, né, para aqueles que estão aí na área, que é a estrutura sindical, né, que o modelo sindical é um modelo atrelado à época de Getúlio Vargas. Como que você vê essa discussão? É assim, hoje nós temos um sistema sindical que chama unicidade sindical, ou seja, só pode existir um sindicato por base, tá? Por categoria. Isso precisa continuar, porque eu vejo hoje, quando a gente fala, mas é de antigamente, lá de 1900 e bolinha, essa estrutura sindical, sim, mas ela sempre funcionou. Quando a gente fala em pluralidade sindical, que é um tema que está aí na Câmara dos Deputados para ser votado, ele não é um perigo somente para os sindicatos, mas para os trabalhadores. O projeto de lei hoje que tem da pluralidade sindical, ele fala assim, que pode existir vários sindicatos, ou por empresa, né? Que aí, se tiver por empresa, quem vai fazer o sindicato é o patrão. Pode ter certeza disso. Ele vai colocar só para o saco lá para negociar com ele, e aí o restante perdeu. Então, assim, hoje há necessidade de a gente manter a pluralidade sindical. Você imagina se você é um professor, se estiver dentro da tua cidade,
5 sindicatos que querem te defender. E aí você fala assim, mas eu não quero nenhum deles. Você não vai ter direito a nenhum benefício que eles têm. Então, assim, quando a gente fala que veio lá da época da ditadura, eu até achei legal, uma vez, o vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, ele estava fazendo um questionamento fizeram um questionamento sobre o filho dele ter 2 vezes, ter sido promovido 2 vezes de cargo. E era alguma coisa do Exército, e ele falou assim para mim, ele falou assim na reportagem, né? Só que o Exército não tem sindicato para defender. Olha que o vice-presidente da República, que sempre chamou o 13º de jabuticaba, numa entrevista ao vivo, disse: os militares não têm sindicato para defender. Porque até eles sabem que os sindicatos têm esse papel decisivo na sociedade. Quando a gente traz lá, um sindicato ele tem um modelo sindical antigo, arcaico. Deixa eu só te explicar que lá nos Estados Unidos foi feito isso. Eles fizeram lá uma pluralidade sindical. Lá você você escolhe se você quer ser sindicalizado e ter todos os seus direitos, ou se você não quer ser sindicalizado e você negocia sozinho. Tanto que hoje a Amazon, ela montou um sindicato, os trabalhadores da Amazon montou um sindicato, há um movimento muito grande nos Estados Unidos para que volte os trabalhadores serem serem representados pelos sindicatos, porque existe um grande problema que é assim, se a gente faz um plano sindical, o empresário vai falar para o trabalhador: se você se associar ao sindicato, eu te demito. É assim, é bem claro. Por quê? Porque aí o trabalhador fala: eu vou me associar ao sindicato para ter todos os benefícios. Mas o empresário fala: se você se associar, você não trabalha aqui. O que ele vai fazer? Não se associar. Isso que a gente não pode ter, essa pluralidade sindical, tem que ser unicidade sindical. E o sindicato tem que defender todos os trabalhadores, indiferente se cumpre ou não. Sim, mas aí, o Nelson, vou colocar uma questão aqui, que eu tenho bastante acordo nessa questão que você coloca, mas só que tem um problema que, uma experiência que eu tive, que inclusive eu pesquisei também depois, que é uma luta de terceirizadas da USP, que não que o sindicato abandonou, que representava as terceirizadas da USP, e quem organizou essa luta foi o Sintusp. No caso, por exemplo, da terceirização, por que não poder ter um mesmo sindicato aí para essas terceirizadas? Então, deixa eu te explicar. O Supremo Tribunal Federal, ele autorizou a terceirização de atividade fim, que é assim é pior que a reforma trabalhista, tá? Aí quando a gente fala em terceirização, ou seja, eu tenho lá os trabalhadores terceirizados e eu tenho os trabalhadores contratados. Esses trabalhadores terceirizados, eles são, se eu não me engano, chama Sindiprestem, Sindicato das Prestadoras de Serviço, né? E é a mesma Ciamenco. coisa do banco. Oi? Na verdade, é o Ciamenco. No caso, os trabalhadores Que da USP. estado? Oi? Em que estado? São Ah, Paulo. tá, você está falando da USP. Ah, tá, da USP. Eu estou falando dos... Eu generalizei, para a gente falar dos terceirizados, da terceirização generalizada, né? Tanto nas empresas privadas quanto nas demais. Mas essa terceirização, quando a gente fala assim, existem sindicatos bons, existem sindicatos medianos. Essa é uma realidade, né? Então, assim, é o jeito que eles trabalham, foi como trabalhou. Eu acredito, assim, quando você falou que eles abandonaram os trabalhadores, eu precisava entender o que é que foi esse abandono, o que aconteceu lá, para a gente poder também fazer um debate sobre isso. Mas, claramente, o sindicato abandonar o trabalhador não é uma coisa que nós, como dirigente sindical, apoiamos. Isso pode ter certeza que não. Mas existem categorias econômicas. Essas categorias econômicas, elas estão instituídas na CLT. Ou seja, se você for lá na CLT, você vai encontrar lá o agente do comércio, que é o que eu represento. Mas você vai encontrar
comércio, vai encontrar metalúrgico. Então, existem categorias econômicas. Uma vez, eu vou citar um negócio legal. Chegou eu estava aqui no sindicato, chegou o pessoal do correio, né? Parou o carro, aí o rapaz entrou aqui com uma encomenda, ele olhou e falou assim, pô, mas tem sindicato de tudo. Eu falei assim, ué, tem, senão você não tinha nem reajuste salarial. Eu falei, se não tivesse sindicato do correio, você ia fazer o quê? Aí ele não respondeu. Então, assim, existe todo trabalhador, toda categoria econômica, ela precisa ter alguém que represente aqueles trabalhadores. Porém, a gente vê alguns representam bem e outros não, tá? Mas cada categoria é instituída pela CLT e pela Constituição. Então vamos aí então para a última pergunta aí do nosso bate-papo. Nelson, estamos aqui com o Nelson Júnior, né, que trabalha aí na parte aí de direito sindical, e ele também que é sindicalista. Então, Nelson, questão aí de como derrubar esse governo aí que a gente discutiu no começo da nossa entrevista, o mal que esse governo aí está fazendo aí para os trabalhadores, né? Por que nós aí da esquerda, né, o movimento sindical, o movimento popular, os movimentos sociais, não conseguiu derrubar o Bolsonaro antes das eleições, né? Porque que a gente nem precisa falar do estrago que ele está fazendo, né? E que na verdade já era para ele cair ontem, né? Não no final do ano. Vamos lá. Primeiramente, a polarização. A segunda coisa é que a gente tem o Supremo Tribunal Federal acovardado, tá? Já era, pelo tudo que o Bolsonaro fez, já era para estar na cadeia. E nem impeachmentado era, tá? Por tudo que ele fez, que ele falou, as ameaças veladas que ele fez à democracia, ao Supremo, às urnas eleitorais, né? Como eu falei assim, ele apoia a dia de morte, né? Aí fala assim, tu sabe que eu apoio a tortura. Quer dizer, o cara vai lá, faz toda aquela encenação, tá? E depois vai usar preceitos evangélicos, falar que quer colocar lá no Supremo um ministro terrivelmente evangélico. Ou seja, ninguém pode seguir o que o Bolsonaro faz, né? Porque ou você segue Jesus ou Bolsonaro. Seguir os dois não dá. Não dá. Agora, nós estamos vendo que nós temos que uma Câmara dos Deputados comprada. Essa é a verdade. Com dinheiro vindo com orçamento secreto, tá? Então, tudo depende o quê? Da Câmara dos Deputados e do Senado. Quando foi lá na Dilma, né, do impeachment da Dilma, a gente viu as reportagens, o próprio Eduardo Cunha disse que recebeu 30 milhões para colocar o impeachment da Dilma para votar. Um bandido esse cara. Eduardo Cunha, um bandido, ele recebeu e colocou. Hoje, quem que nós temos lá? Nós tínhamos o deputado federal, eu esqueci o nome do ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia foi um tremendo covarde. Ele foi um dos que apoiou a reforma trabalhista e é um dos tremendos covardes que tinham mais de 100 pedidos de impeachment lá e não colocou. Hoje nós temos quem? Arthur Lira. O cara que está vendido para o Bolsonaro. Ou o Bolsonaro está vendido por ele, né? Não há a mínima decência, cara, de se apoiar um governo desse. E eu falo, o que mais me chateia é saber que hoje, mesmo se a gente fizer uma manifestação, o chamado pobre de direita, né, que votou no Bolsonaro e acredita que tem que continuar defendendo o seu direito, ele não vai, ele não vai lá. Sabe? Nós tivemos aí os caminhoneiros, por exemplo, que foram feitos massa de manobra no governo Dilma para derrubar ela, e hoje tem um pianinho pagando quase R$7 no litro de combustível de diesel. E pergunta se eles querem fazer greve. Então, assim, por que nós não conseguimos acabar com esse governo que o Bolsonaro... Nós temos o Supremo se acovardou, nós temos uma Câmara de Deputados comprada, tá? Com orçamento secreto, com cargos, né? Temos Centrão, porque hoje quem governa o Brasil é o Centrão. O Bolsonaro, uma coisa que ele faz é arrumar bem para desviar o foco dos crimes que ele e a família dele cometeram. Só isso. Tá? Porque não é possível uma pessoa não ter renda suficiente para comprar uma casa e se ir lá e comprar uma mansão de 6 milhões de reais.
Isso é sacanagem, povo, né? Motorista, milionário, dando cheque para a mulher do patrão. Ó, de duas, uma, o patrão tá levando galho ou lavando dinheiro. Não tem outro jeito. Eu falo isso do Queiroz, motorista. Né? Então, a gente vê todo dia um escândalo de corrupção. E você acordou. A população também em si, ela está com essa... Está sabendo o que se passa, porém, ela não tem a vontade de sair para a rua se manifestar. E os poucos que têm, quando saem, são reprimidos pela polícia, pela violência da polícia também. Essa é uma questão. A gente que está indo para Brasília sempre, cansou de levar spray de pimenta, borrachada, tiro, tal lá. Por quê? Porque nós estamos lá lutando o trabalhador ter direito. Olha a consciência que esse povo não tem. Quando a gente vai para Brasília se manifestar, nós estamos se manifestando para a população não perder direito. E aí nós chegamos lá, nós somos agredidos, levamos tiro, borrachada, mas não fugimos da guerra. Estamos lá e vamos continuar assim. Confesso para você, não vai cair o Bolsonaro. Ele vai cair na eleição. Ele não vai se reeleger. E o que eu falo isso é porque nós precisamos fazer esse tete a tete, não tanto com aqueles que votaram no Bolsonaro, como aqueles 30 milhões de eleitores que anularam os seus votos na eleição. Porque se metade desses eleitores tivesse votado no Haddad, o Bolsonaro estaria. Essa é uma questão. E, para finalizar, eu queria te agradecer o convite, tá aqui explicando, conversando, né, casualmente, como funciona, o que a gente pode fazer, qual é o papel do movimento sindical hoje na sociedade, e estamos abertos a qualquer outro evento que você possa nos convidar. Então, maravilha. Então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer ao Nelson, agradecer também a você que nos acompanhou. Né? Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Comentem nessa entrevista, comentem em outras entrevistas também, curta esse vídeo, curta outros vídeos, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e siga a gente no Instagram. Então é isso, pessoal, né? Até a próxima. Hoje mesmo vai ter mais uma entrevista para aqueles que vão ver essa entrevista antes aí das 7h30 da noite. Então, um abraço a todos e até a próxima. Fui.